E aí galera, tudo certinho? Hoje a gente vai começar o primeiro Papo Cabeludo, é onde eu entrevisto aqui as celebridades do mundo, que você já deve conhecer, mundialmente conhecido em Caxias do Sul. Esse rapaz aqui é o Júnior Alceu, ele é meu primo já quando ele nasceu e eu nasci, nós já éramos primos um do outro, univiquiligos. Mas eu quero que você conheça também ele, então começar aqui o Papo Cabeludo já com algumas perguntas básicas aqui, a gente falar pra galera como é que é o seu nome, sua idade, o que você faz, cidade que você nasceu, essas coisas. Então, meu nome é Júnior Alceu Grande, eu tenho 28 anos, sou artista, trabalho na Companhia Municipal de Dança de Caxias do Sul. Também pesquiso arte de diversas maneiras, pensando em como é que a arte se incorpora na vivência, de maneira que a gente pode experienciar a vida de uma maneira diferente. E então eu penso em como colocar a arte na vida mais do que em pensar um objeto de arte. Ainda bem que tu já foi para esse lado, porque eu já estava pensando numa pergunta em relação à arte, né? Desde a elaboração aí do programa, né? Da elaboração aí do programa, estava pensando como tu acha que a tua arte impacta as pessoas? E, indiferente do teu produto, como tu acha que as pessoas veem a tua arte? Como tu acha que elas absorvem? E já engatando, tem algum objetivo quando tu faz alguma coisa em relação à arte? Tu tem algum pensamento, eu quero provocar essa reflexão, eu quero, sei lá, que a pessoa simplesmente entre com um estado emocional e saia com outro? Tu tem alguma... Que bom que tu falou dessa palavra, interpretar. Porque eu acho que muitas vezes as minhas propostas, elas são vistas como algo estranho, assim. E eu acho que são propostas meio difíceis de entender. Talvez justamente por essa questão da interpretação. Assim, eu busco que não seja uma questão de interpretação, de decodificação, né, da pessoa... Não é racional o processo. Da pessoa se deparar com a minha proposta e chegar numa reflexão lógica, assim, eu acho que já que tem uma almofada laranja, a laranja quer dizer a questão indiana, que ele está buscando espiritualidade, que também se reflete no colar que ele colocou ali, então é por isso que está acontecendo, então é isso que ele quer dizer, sabe? Não é por essa via, assim. O teu processo de criação também é mais pro abstrato e emocional do que pro racional? Ou tu só não se importa com a interpretação do público? O processo de criação ele é bem intuitivo, mas ele precisa... O acabamento precisa ter um rigor racional também, não tem como Entendi. escapar disso. Entendi, perfeito. Mas deixa eu completar a primeira questão, que então se eu não proponho uma questão interpretativa, o que eu estou propondo? Um espaço de vivência, né? Um espaço ou uma situação de vivência, que não é sobre decodificar, não é sobre interpretar algo, né? Não é sobre ficar observando algo, mas é justamente sobre... eu busco que a minha criação, a minha proposta, seja uma situação para vivenciar, para ter uma experiência. Entendi. Então tu acha que existe uma preocupação tua na criação da tua arte em que o espectador ajude a criar a obra? Ajude a conectar a obra e interagir? Sim, ele vai integrar a obra. Perfeito. Talvez isso seja mais expresso e seja mais concreto no Corpo em Rolê? Talvez. Como que foi pra ti? Fala um pouco pra gente quantas vezes tu fez o Corpo em Rolê, a expectativa está sendo alcançada, a experiência está sendo boa, está sendo válida. Fala um pouco pra gente. Explica pra galera que não sabe também o que seria o Corpo em Rolê. O Corpo em Rolê é uma oficina de 4 horas que durante esse período acontecem saídas à rua com esse grupo que se compõe
e essas saídas se configuram também como intervenções urbanas, né? Então a gente, durante a oficina, tem práticas relacionadas a teatro, muito relacionadas à dança, também propostas que se relacionam com artes visuais, pensando a arte como a integração das artes, né, como uma coisa híbrida, assim, não como um gênero só, mas experiências diversas de criação com isso que a gente tem, com as possibilidades que tem de criar, né, no movimento, no desenho, nas sonoridades. E a gente sai nesse corpo coletivo gerando um espaço de liberdade e comportamento criativo pela cidade. Que legal, cara. Dentro disso, assim, me veio agora uma ideia, assim, uma pergunta. Tu acha que alguma outra obra, alguma outra apresentação que tu fez no meio artístico, ela provocou tanta interação com o público como o Corpo em Rolê? Tu tá falando em quantidade de pessoas, em espaço de abrangência, assim? Não, eu qual acho... a relação de comparação? Eu quis dizer assim no sentido de interação. Né? Por exemplo, se a gente tu vai fazer uma peça, por exemplo, tu se apresentou na companhia de dança, né, que foi um espetáculo de dança. As pessoas que estavam assistindo, existia a quarta parede, teoricamente. Então a gente assistia, as cortinas se fechavam, a gente batia palma como um projeto fechado, né, normal. E não tinha interação direta com vocês que estavam lá, a não ser a nossa reação como plateia, né? No Corpo em Rolê, quem está participando compõe um corpo em rolê, compõe um corpo grande, né? Não é só o teu corpo, é o corpo de todas as outras pessoas que estão naquele movimento, compondo uma máquina, uma dança, né? Mais um coletivo, eu diria. E eu me lembro quando tu fez aquele que tu se vestia todo, botava, não lembro como é que era o nome daquilo, mas tu colava as papel em ti e depois se mexia. Meu corpo é um livro aberto. Meu corpo é um livro aberto, ótimo. Aquilo, existia uma interação direta, porque as pessoas escreviam em ti e depois tu ganhava aquele corpo que era uma estátua, ganhava vida, né? Mas era uma coisa que, no meu ponto de vista, era assim, era momentâneo. Eu chegava, escrevia em ti, sentava. E ficava lá a estátua. Depois outra pessoa ia, ou várias pessoas iam. E tu tava lá como um componente do ambiente, né? Talvez o Corpo em Rolê proporcione mais interação às pessoas. A minha pergunta foi nesse sentido. Será que o Corpo em Rolê ele promove mais interação do que outros tipos de obra? Exatamente. As pessoas precisam, estimuladas com aquilo que eu levo para a oficina, elas precisam gerar essas situações e essas ações, porque não existe um roteiro preparado mesmo para saídas na rua. Ótimo, então existe o elemento do improviso. Ele tem que estar sempre presente. Que legal. É bem amplo, né? De criar enquanto se está fazendo. Sim. E até o final da brincadeira tem criação, né? Pode surgir qualquer coisa. Em relação às obras que tu acompanhou dentro da tua trajetória, dentro da tua trajetória dentro do mundo da arte, o que tu viu que tu ainda não fez e tu gostaria muito de fazer? Isso eu vi num filme, eu vi numa peça e tal. Tem alguma coisa que tu quer muito fazer e tu não fez ainda dentro da arte? Eu gostaria de dirigir uma peça, de fato, de concluir uma peça para palco. Embora não seja a perspectiva que eu estou trabalhando agora, eu me formei para isso, né, academicamente. E eu nunca cheguei fora da faculdade a concluir uma direção de uma peça, levar para a cena, estrear uma peça. Interessante, porque eu sei que tu já escreveu, né? Eu sei disso, mas eu te vejo muito mais atuante na frente, uma pessoa que executa, do que alguém que está nos bastidores, que está olhando de trás, assim. Não sabia que tu tinha essa vontade, não. Que legal.
queria trazer um pouco o foco pro tema que eu abordo muito no meu canal, que é a astrologia, e cruzar com essa questão da arte, né? Tu é um canceriano, né? O canceriano, ele tem muito sentimento, ele gosta de emoção e sentimento, né? Tu te vê como um canceriano, porque a minha relação, até para quem me conhece no meu canal, é flertar com a astrologia e ver muito de quem eu estou conversando. Tenho até que fazer um exercício para não ver o signo, para não rotular, né? Para libertar o que vem e não julgar. Tu te vê como um canceriano, em alguns momentos tu pensa, nossa, é bem isso que eu quero e tal, lidar com o sentimento, ou essa coisa da astrologia não é uma coisa muito presente para ti? Eu não me vejo como um canceriano, assim como se fala, assim, uma pessoa que se magoa facilmente, ou que é assim chorona por qualquer coisa, essas coisas meio... Vítima. É isso, a vítima da história. Tipo assim, pelo que... Essas coisas que se falam, assim, né, pelo... o estereótipo, sei lá, que eu acho que essas coisas não é comum. Não sei se é isso que câncer é, né? Uhum. Acho que, por exemplo, sei lá, eu acho importante as emoções, assim, mas eu não tenho uma relação clara com as minhas emoções, de conhecer exatamente minhas emoções, estar sempre escutando elas, assim. Eu acho que eu valorizo muito, assim, as emoções, né, mais do que a questão prática da vida, Uhum. digamos assim. Tu acha que tu é mais emoção do que razão? Claro, todos nós somos razão, né? A gente vive num mundo pautado pela razão, mas tu escolheu uma profissão que, ao meu ver, é uma profissão muito emocional. Eu acho que mais do que emocional, eu sou sensível. Eu tenho sensibilidade. Tu capta as coisas, Eu sou mais abstrato, sabe? Eu sou mais subjetivo. Isso sim, com certeza. Uhum. Atualmente, quais são os teus projetos de arte? Os projetos que estão acontecendo para ti, né? Não precisa ser só um cenário de Caxias do Sul, mas pode ser um cenário amplo, assim. Quais são as tuas obras de arte que estão acontecendo, que aconteceram em 2019 e estão acontecendo ainda? Companhia Municipal de Caxias, que é uma coisa muito base, que já é certa, né? Eu trabalho todas as manhãs nisso, mas é um lugar que eu não sou completamente autônomo criativamente. Tu também não tem tanta liberdade, porque Isso. teoricamente você está trabalhando para alguém, né? Certo. Tem o Corpo em Rolê, que é algo que eu decidi focar esse ano, tentar fazer acontecer como um produto e fazer uma coisa que é extremamente difícil para nós artistas, que é fazer uma produção entrar num circuito mercadológico e ser, além de um objeto de arte, uma proposta artística, ser também um objeto vendável e lucrativo, autossustentável, né? Que é o mínimo para qualquer profissão, mas é extremamente difícil. E eu tô, inclusive hoje, conflitei comigo mesmo bastante nesse desafio. Tem o Antipsiquiatra, que é uma proposta relacional de arte, que é basicamente uma consulta, que eu faço essa sátira com o psiquiatra, né, mas eu atendo com uma persona minha, que é o Dr. Alceu, e eu estudo esquizoanálise e dentro de outras vivências que eu tenho também, práticas de escuta, da justiça restaurativa, dos círculos de paz, são elementos que eu levo para esse consultório, né? Que faz parte, é o que eu crio, é a situação que eu crio com a performance do Antipsiquiatra, que é uma coisa que está mais parada, eu estou eventualmente levando ele para alguns lugares. Então daria para dizer que tu tem duas referências que
que influenciam o teu trabalho diretamente, que é a esquizoanálise e a justiça restaurativa? Ou não? Sim, não dá pra dizer que elas são as... Preponderantes, assim. tipo, as duas, né? Mas são duas. Tu quer falar um pouco sobre cada uma delas, pelo menos assim, mais superficialmente, só para as pessoas entenderem, né? Acho que justiça restaurativa, talvez as pessoas já tenham ouvido falar, mas esquizoanálise eu acho que muito dificilmente. Então, de repente, para abrir uma curiosidade para as pessoas que estão vendo, quererem ir atrás e estudar mais isso, fica à vontade. Então, a justiça restaurativa é uma maneira autocompositiva de resolução de conflitos, na qual as próprias partes envolvidas no conflito vão compor um diálogo e compor uma resolução possível para esse conflito, que não vai se resumir numa punição para o réu, mas sim num rever a situação, num encontro que vai gerar conhecimento e reconhecimento das pessoas envolvidas e numa recomposição, uma reescrita daquilo que foi vivido, de modo a restaurar esse sistema que foi afetado com o ato, né? Na justiça tradicional só se olha para o ato e só se olha para a vítima. Na justiça restaurativa a coisa é mais abrangente e mais humana, assim. Ela vai além dos códigos, né? Cada caso é um caso, assim. E enfim. Hoje tu atua com justiça restaurativa como antes? Ou de vez em quando, ou você parou assim? Então, eu atuei no Fórum de Caxias do Sul, junto a várias execuções criminais durante um ano, mas hoje em dia eu atuo muito eventualmente, mas também mensalmente no CREAS, em Farroupilha, com jovens em conflito com a lei. Então, a respeito da esquizoanálise, que é algo muito difícil de compreender, apesar de eu estar estudando isso, eu ainda sinto que, para mim, não existe uma definição do que é esquizoanálise, mas ela é um pensamento sobre a nossa psique, sobre a nossa estrutura de funcionamento, que entende que a construção do ego, como a psicologia, como a psicanálise explicou que a gente é estruturado, é uma construção possível da psique e que está muito ligada a um momento da humanidade e a um certo tipo de pessoas que viviam nesse momento que se escreveu sobre isso, que se criou, que se falou da estrutura psíquica, né, na psicanálise, assim. Então a esquizoanálise busca muitas referências teóricas, algumas muito antigas. Os fundadores são Deleuze e Guattari? Os fundadores são Deleuze e Guattari. Deleuze, um filósofo, e Guattari, um psicólogo que foi discípulo de Lacan. Mas então buscam diversos... Eles criam uma filosofia, na verdade, né? Uma maneira de enxergar o mundo, talvez? O mundo, a existência, sim, o existir, uma maneira de enxergar o existir. E é uma maneira muito crua, na verdade, porque diz respeito a quem nós somos e ao que opera em nós antes de qualquer elaboração, digamos assim, que
que é, sei lá, o nosso próprio... Talvez a esquizoanálise faça uma leitura de como funciona, de como o ser humano funciona. Seria mais ou menos por aí? Sim, sim. Entendi. E uma maneira que bebe da psicanálise, mas não é a psicanálise. É isso? Interessante. Ou talvez como o ser humano pode funcionar. Né? Então, e aí diz assim, sim, a psicanálise é um funcionamento possível, mas a psicanálise não explica a psique, tem coisas antes. Entendi. Então a esquizoanálise também é uma alternativa de existir. A esquizoanálise é uma alternativa de existir. Ela propõe algo também, seria isso? Além de explicar o que é, ela propõe algo? Não sei se eu entendi. Ela propõe um espaço vazio, digamos assim. Uma folha branca, uma criatividade. Tipo, ela aponta algumas coisas que seriam a potência, digamos assim, mas ela não é indicativa. Entendi. Né? Entendi, ótimo. Acho que deu pra explicar bem assim, pra despertar a curiosidade nas pessoas que querem pesquisar e que nunca tinham ouvido falar sobre esquizoanálise. Então tá, gente, esse foi o primeiro papo cabeludo, um papo cabeludaço aqui, 2 cabeludos, meio cabeludo, mas bem barbudo, e eu aqui meio cabeludo e não tão barbudo. Então se você gostou, dê um like, se inscreva, compartilhe esse vídeo. Talvez você pode estar aqui amanhã e participar do papo cabeludo comigo. Então tá, meu povo, até a próxima, valeu!